Bem, gente, vamos falar sobre, né, potenciação. Potenciação é tranquilo, tá? Não é muito difícil, não. Aí, eu vou explicar com exemplos, que aí fica mais fácil, que aí vocês já vão vendo. Eu tenho um número, é o número 2. E aí eu coloco aqui um númerozinho em cima, 3. Tá? O que significa isso? Significa o seguinte, aí eu vou colocar aqui, ó, base expoente. Tá? Vou até pintar para vocês identificarem. Base é a laranja, expoente é o verde, tá? Então, quando esse número 2 aqui é a base e o númerozinho em cima é o expoente, tá? Vamos continuar fazendo essa conta aqui. 2 elevado a esse número 3 aqui. Como é que eu faço isso? Esse expoente, esse númerozinho aqui, ele diz quantas vezes você tem que multiplicar a base por ela mesma. Ou seja, que número é esse aqui? 3? Então eu tenho que multiplicar essa base 3 vezes. Aí eu boto aqui 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então 2 elevado a 3 dá 8. Tá? Só que aí o pessoal costuma chamar isso aqui de cubo. 2 elevado ao cubo, tá? Mas relaxa, de boa, né? Com o tempo você vai pegando isso aí. Vou te dar outro exemplo. Agora eu tenho 3 e a base é 2. Vou trocar agora. O que significa isso? Base 3, expoente 2. Como é que resolve? Simples. Significa que eu tenho que multiplicar o 3 duas vezes. Então, ó, 1, 2. Quanto é 3 vezes 3? 9. Então, está resolvido. 3 elevado a 2 dá 9. Só que aí, assim como o 3 é chamado de cubo, o 2 é chamado de quadrado. Então seria 3 ao quadrado é igual a 9. Tá? É assim que funciona. E aí temos várias outras situações. Vou te dar mais uma. Vou te dar essa aqui. Como é que eu faço? Mesmo esquema. É 2 aqui? Então 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Então 5 ao quadrado é igual a 25. Tranquilo. Aí tem situações estranhas. Por exemplo, 1 elevado à quarta potência. Significa que eu tenho que pegar o 1 e multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Quanto dá isso? Dá 1. E aí eu descubro uma coisa interessante, que eu vou até destacar. O 1 sempre vai dar 1. Tá? Não importa o número que eu coloque aqui. Eu posso botar 1 elevado a 1000. Vai dar 1. Porque olha aqui, ó. É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Entendeu? Tranquilo. Sempre vai dar 1. Outra curiosidade. 0 elevado a 3.
Significa que eu pego o zero e multiplico 3 vezes por ele mesmo, que dá zero. Então, mesmo esquema. Não adianta, sempre vai dar zero, tá? Eu posso colocar, deixa eu ver aqui, 0 elevado a 2000. Vai dar zero, tá? Então, tem essa curiosidade, e tem outra curiosidade, que é o seguinte. Deixa eu ver aqui, tá. 7 elevado a zero. Se o número do expoente for zero, então, meu irmão, dá 1. Não importa quem é o número. Não importa quem é o número. 1458 elevado a zero. Dá 1. Tá? Dá 1. 1 elevado a zero. Nesse caso aqui, dá 1. 0 elevado a zero. Dá 1. Que doideira, né? Pois é. Tá? Então essa é a terceira curiosidade. Deixa eu destacar aqui as curiosidades. Tá. Tem mais 2 detalhes para passar para vocês, que é o seguinte. Se eu chegar e falar isso aqui, ó, 4 elevado ao quadrado, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui. E vai dar isso aqui. E se for isso aqui, ó? Aí é diferente. Gente, desculpa. Confundi. Deixa eu botar aqui, ó. Bem, então, 4 elevado ao quadrado dá isso aqui. E se for isso aqui, ó? Eu confundi. E se for isso aqui? Aí é diferente. Por quê? Aqui o 4 está sem sinal. Se está sem sinal é porque ele é positivo. Aqui o 4 é negativo. Então aqui complica. Então, ó, significa que eu tenho que multiplicar o menos 4 2 vezes. Aí olha o que vai acontecer. Menos com menos dá mais. Números inteiros. 2 vezes 2 dá 4. Ih, gente, ai, tô distraído demais, gente. Perdão. Deixa eu continuar aqui. Dá menos 4 vezes menos 4. Desculpa, gente. Eu tava fazendo isso aqui pensando em outra coisa que eu ia ensinar. É por isso que eu me distraí. Então vamos lá. Menos com menos, numa multiplicação, dá mais. 4 vezes 4 dá 16. Então, ó, ele positivo ou negativo deu o mesmo valor. Por quê? Aí que tá a regra. Expoente positivo. Opa. Expoente positivo não. Expoente par. Expoente par. Se o expoente é par, vai dar
número positivo, tá? Se o expoente é par, o número vai ser positivo. E se o expoente for ímpar? Se o expoente for ímpar, aí você deve pensar, número negativo. Não. Você mantém o sinal da base. Número positivo, número... Tá. Então, se o expoente é par, o número vai dar positivo. Tá? Não importa qual seja o número. Se ele for par, se a base é negativa, positiva, não importa. Vai dar número positivo no final. Se o expoente for ímpar, mantém o sinal da base. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Ó, menos 3 elevado ao quadrado vai dar um número positivo. Vai dar mais 9. Agora um exemplo desse aqui. Expoente ímpar e sinal negativo, mantém o sinal. Menos 2 elevado a 5. Aí, ó, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Aqui dá mais e vai ter esse menos aqui. Então, ó, mais 4. Você faz as contas lá, senão eu vou te enrolar aqui. Mas vai dar, deixa eu ver, 5. Vai dar 2, 2, 4, 4, 2, 8, 8, 2, 16, 32. Vai dar menos 32, tá? Ou seja, mantém o sinal da base, tá? Essas são as dicas que eu dou. Ah, já ia esquecendo. Tem duas situações que é o expoente negativo e a fração, tá? Então, deixa eu ensinar para você primeiro a fração. Com fração é bem simples. Eu vou colocar aqui, ó, 1/3. Vamos supor que está elevada ao quadrado. Como é que fica? Bem, nada demais. O que você vai fazer? Significa que o de cima e o de baixo devem estar elevados ao quadrado. Não tem muito segredo, não. Tá? 1 elevado ao quadrado dá 1. 3 elevado ao quadrado dá 9. Resultado, 1/9. Tá? Não tem muito segredo, não. Vou te dar outro exemplo. Deixa eu ver. 2/4 elevado a 3. Mesmo esquema. Significa que o de cima e o de baixo estão elevados ao cubo. 2 ao cubo dá 8. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Tá? Então o resultado é esse. Aqui eu posso simplificar, tá? Vou simplificar. É só você dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, mas tem que ser divisível, tá? Então aqui dá 1, 8 dividido por 8 dá 1, e 64 dividido por 8 dá 8. Então a resposta é 1/8. Tá?
Essas são as contas com frações. Agora tem uma que o expoente é negativo. Quando isso aqui acontece, ó, quando isso aqui acontece, aí, meu irmão, é complicadinho. Vamos lá. Primeiro você tem que entender esse 2 aqui. Todo número tem um sobre 1 escondido. Tá? Aqui nesse 2 tem um sobre 1 assim, ó, escondidinho. Não dá nem para ver direito. Tá? E a regra diz que eu tenho que tirar o sinal negativo desse expoente. Para poder tirar o sinal negativo desse expoente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter esse número aqui, a base. Eu tenho que colocar a base de cabeça para baixo. Como assim? Não é 2 sobre 1? Então vai ficar 1 sobre o 2. E agora eu posso tirar o sinal negativo. Tá? Quanto vai dar isso aqui? Vai dar a mesma coisa. Ó, 1 elevado a 1, 2 elevado a 1. 1, 2. 1 sobre o 2. Tá? Mesma coisa. Outro exemplo. Vamos lá. 3 elevado a menos 2. Então, ó, eu tenho que botar o 3 de cabeça para baixo. Todo número tem o 1 escondido. Então, qual é o inverso disso aqui? É 1 sobre 3. Tá? Então, ficaria aqui 1 sobre 3. E agora eu posso tirar o sinal negativo do 2. E agora eu posso fazer a conta. Vou fazer aqui. Aqui o de cima e o de baixo devem ser elevados ao quadrado. Porque o expoente aqui é 2. Tá? 1 elevado ao quadrado dá 1. 3 elevado ao quadrado dá 9. Resultado, 1 nono. Tá? Acho que já dei dicas o suficiente para vocês. Agora é fazer os exercícios e lembrando, vocês vão apanhar nesses exercícios, tá? Mas isso faz parte do processo de aprendizado, tá? E aí, tiver dúvida, pode perguntar. E se você viu alguma irregularidade aí, fique à vontade para também comentar, mas não deixe de citar a referência bibliográfica para eu poder colocar na errata. Valeu? Até mais.